Conselheiros, bom dia, conselheiras, conselheiros na titularidade ou no exercício da titularidade. Conselheiro presidente Miguel. Bom dia, conselheiras, conselheiros na titularidade. Conselheira Vitória, ou no exercício da titularidade. Conselheira Célia, conselheira Wanda, conselheira Aldenora, conselheira Vitória, conselheira Maria Aparecida do Amaral Godoy, Célia, conselheira Wanda, conselheiro Marcos Antônio, conselheiro Carlos, confirmar, presidente. Estou sem a lista atualizada. Conselheiro Beto está presente, Mercedes. Bom dia. Conselheiro Beto na titularidade. Conselheira Rosângela, bom dia a todos. Conselheiro Daniel na titularidade. Conselheira Rosângela na titularidade. Conselheiros na suplência. Conselheiro Marcos Maia, conselheiro Leonardo, conselheira Valneide, conselheira Vânia, conselheiro Agostinho, conselheira Andréia. Algum conselheiro eu não chamei, por favor? Temos quórum, presidente. Obrigado, Mercedes. Conselheiros, vamos então para a nossa reunião extraordinária do Pleno. Vamos para a aprovação da nossa pauta de hoje. A pauta de hoje, das 10 às 12, análise da minuta de resolução relativa à resolução do Conselho 28/2019, que institui a Comissão de Monitoramento das Deliberações da 11ª Conferência Nacional da Assistência Social. Às 14 às 17, análise da minuta da resolução relativa à resolução do Conselho 32/2019, que institui o Grupo de Trabalho para Aprimoramento do Programa da Primeira Infância. Seriam essas as pautas definidas para essa reunião extraordinária. Coloco ela para aprovação. Não havendo objeções, entendemos que está aprovada, então, a pauta de hoje da reunião extraordinária do Conselho Nacional de Assistência Social. Vamos, então, para a nossa primeira pauta, que é sobre a Resolução 28. Podemos projetar aí a minuta de resolução que passou já pelas comissões, né? Ok. Bom, sobre a resolução 28, conselheiros, que trata que institui a Comissão de Monitoramento das Deliberações da 11ª Conferência Nacional, em virtude dos últimos debates da última reunião ordinária, gostaria que houvesse, se possível, a gente fizesse o destaque aí das controvérsias existentes em relação à resolução, e discutirmos, então, as controvérsias, e, superando isso, a gente parte, então, para uma análise mais aprofundada da minuta como um todo. Essa aqui é aquela que já consta as observações das comissões, não? Sim. Ah, tá. Tá bom. Podemos fazer os destaques das controvérsias, conselheiros? Qual é a sugestão? Ou outro encaminhamento? Aqui a controvérsia reprisando o que foi discutido na última
reunião ordinária, ela se dava em relação aqui à abrangência, pelo que eu me lembro, era a abrangência do escopo da resolução. Me parece que havia uma proposta aqui de ampliação do escopo. Acho que era isso, né? Ai, cacete. André, o microfone está aberto. Desculpa, pessoal. Eu estava tentando conectar aqui o áudio aqui do meu fone e quase desliguei o computador. Desculpe. Acredito que estão me ouvindo, conselheiros? Sim. Tá bem. Bom, desculpe se alguém fez um comentário antes ali, me parece que era o conselheiro André falando alguma coisa, mas eu não estava conseguindo ouvi-lo direito. Então, a pergunta que eu tinha feito é sobre as controvérsias, se há controvérsia em relação a esta proposta de resolução. Presidente, eu estava aqui com uma dificuldade de conectar meu áudio, eu ainda não consegui conectar no fone, mas eu acho que a gente poderia só mostrar aqui o que a comissão de normas fez de apontamento em relação, só para recapitular, se a gente puder fazer exibir aqui na tela o que nós fizemos sobre essa resolução. Por favor, a Secretaria Executiva pode projetar para a gente? Conselheiro André, o senhor fala aqueles pontos porque a coordenação de normas não fez as anotações na própria resolução. O senhor fala os pontos que a comissão de normas indicou na memória? Isso, Mercedes, eu acho que a gente deveria mostrar isso aqui, só para recapitular. Ok. Então, Suelma, é a memória, lá no item com relação aos encaminhamentos da discussão da resolução 28. É isso, conselheiro André? Isso. É isso mesmo. Só para a gente... Eu acho que o senhor, como coordenador da comissão, pode fazer um relato aí, trazer É isso que eu vou destacar, presidente. Só para a gente recapitular, o que nós observamos em relação à proposta que nos foi submetida à avaliação da Comissão de Monitoramento das Deliberações da 11ª Conferência Nacional de Assistência Social e que tinha na proposição Comissão de Monitoramento e Controle da implementação das deliberações das conferências nacionais de assistência na avaliação das normas. O artigo 2º, a gente fez o registro que ela deve ter a duração máxima de 12 meses. No artigo 3º, havia necessidade de apresentar justificativa acerca da semelhança das competências com a resolução, lembrando que esta proposição ela tem um contexto maior do que a da inicialmente tratada, que se limitava à 11ª conferência. O artigo 5º, a nossa sugestão, a nossa avaliação foi de que a redação
deve seguir até onde constava lá no artigo 5º, 2 meses, suprimindo a parte posterior para evitar polêmicas quanto à realização de reuniões virtuais, já que isso foi um debate intenso no âmbito deste Conselho. Então, nós registramos essa proposição, além de que, também no teor conjunto da resolução, nós deveríamos aí nos atentar à apresentação do relatório final do subcolegiado, como exigência imposta pela própria resolução 28 de 2019. Então, essas foram as considerações. Eu acho que é importante que nós observemos essas considerações da Comissão de Normas, quando foi analisada. Então, acredito, presidente, que esses são os principais pontos de observação. Em relação à controvérsia, eu acredito que a primeira delas, nesse contexto, eu não vi nenhum escrito, mas já que estou com a palavra, me permitam já fazer o apontamento, é a extrapolação das atribuições desta proposição de comissão, que vão para além da 11ª, resgatando proposições anteriores e indo para também avançando na 12ª conferência. Na reunião passada, eu lembro que eu mesmo expus essa minha dificuldade de compreensão de que nós aglutinássemos em todas as conferências num único subcolegiado, e digo isso até mesmo porque acredito que o trabalho da 11ª conferência sequer foi concluído, e a gente está extrapolando essa proposta. Então, acredito que um subcolegiado que vai atribuir competências, vai aglutinar, aliás, atribuições que a gente já, pela experiência, viu que vai ser de difícil execução, a meu ver, é injustificado. Ok, conselheiro. Vamos abrir para as inscrições e manifestações dos conselheiros em relação aos apontamentos feitos pela Comissão de Normas. Presidente, por favor, pelo chat, tá, conselheiros? Tá. Conselheira Natália, está escrita? Na verdade, é só para ratificar a nossa preocupação em relação à apresentação do relatório final, pois a não apresentação do relatório feriria a própria resolução que criou o subcolegiado, que é essa resolução 28 de 2019. Aí, à época que discutimos isso na Comissão de Normas, a gente não tinha conhecimento se já tinha sido realizado esse relatório final ou não. É só assim, um ponto de atenção mesmo que a gente detectou lá durante as discussões. Obrigado, conselheira Natália. Algum outro conselheiro? Conselheira Edna, com a palavra. Bom dia a todos. Só no sentido de corretamente feito o alerta quanto ao relatório final, mas que em alguma situação também poderá ser a justificativa pela não apresentação desse relatório. Acho que esse ponto também é importante que frisemos, né? Pode ocorrer em dado momento ou em dado
comissão que não tenha sido subcolegiado, que não seja possível esse relatório final, até porque, em algumas situações, ele é mais mensal que final, né? Então, nós tomarmos o cuidado quando colocarmos relatório final, que em alguns momentos ele não será final, ele será mensal, como é a situação das comissões, por exemplo, né? Então, ou um grupo que não tenha tido condições de realizar esse relatório, teria que vir essa justificativa para a gente avaliar, né? Era isso que eu queria colocar. Obrigado, conselheira Edna. Mais algum conselheiro inscrito? Conselheira Vânia, com a palavra, bom dia. Então, bom dia. Em relação à questão da abrangência, se a comissão se propõe a ser uma comissão de monitoramento, né, de deliberações de conferência, monitoramento significa verificação de todas. Como foi sugerida a questão da abrangência, isso quer dizer uma comissão contínua, né, que possa fazer esse monitoramento de todas, eu não vejo o porquê de não estar contemplado essa abrangência, enfim, justamente por isso, né, isso de não ter finalizado, tenho dúvidas em relação, eu gostaria de até ouvir os membros da comissão, porque, ou mesmo considerar o que a Edna acabou de falar, da justificativa, né, plausível, porque que isso, e exatamente essa informação fazer parte do monitoramento. Não sei se estou me fazendo entender, mas se a comissão se propõe a fazer todo o monitoramento, deve considerar, inclusive, essas questões, né? Até para que as futuras conferências possam se dar de uma forma, enfim, muito mais clara, objetiva, mais propositiva, enfim, né? Então, eu não estou entendendo, até o momento, por que o não entendimento ou mesmo a contrariedade em relação a que essa comissão possa existir com esse caráter abrangente, quer dizer, monitorar todas as conferências, as anteriores e daqui para frente, né? É isso a minha colocação. Obrigado, conselheira Vânia. Mais algum conselheiro inscrito? Me permitam, talvez fazer uma ponderação para a gente tentar fazer um reequilíbrio. A comissão de monitoramento da 11ª conferência, ela teve duração, salvo engano, de 10 meses. E, com isso, uma, talvez, alternativa que pudéssemos ter aí, até para a conclusão desses trabalhos, que é uma também dos motivos pelos quais se entende que deva ter a comissão, nós poderíamos fazer uma construção no sentido de que nós criaríamos, na verdade, essa comissão da 11ª, nesse prazo aí de 2 meses que faltariam para completar o período de 12 meses a que se refere o decreto 9759 de duração dos subcolegiados. Dessa forma, avalio eu que poderíamos ter aí uma conclusão dos trabalhos
enfim, e poderíamos fazer em apartado a discussão e a avaliação de todas as questões referentes à 12ª conferência. Então, acredito que talvez esse seja um caminho alternativo. Obrigado, conselheiro André Veras. Conselheiros inscritos, conselheiro Marco. Bom dia a todos. Eu não vejo problema com a ampliação do escopo da comissão, nem com mudança de objetivo. Acho que isso cria fatos novos importantes e acredito que essa questão da conclusão dos objetivos das comissões, a gente vai fazendo na medida do possível. Há vários problemas, pelo que foi relatado logo na Assembleia de Posse, quando as comissões apresentaram seus trabalhos e informaram o porquê das suas dificuldades. Quanto ao mérito, a gente já tinha falado da importância, já tinha, inclusive, salvo engano, definido pela recriação, e se ela aumenta o escopo, não vejo problema. Não vejo isso como um problema. Obrigado, conselheiro Marcos. Conselheira, próximo conselheiro inscrito, conselheira Wanda. Conselheira Wanda. Bom dia a todos e a todas. Desculpa, que eu estou com a dificuldade aqui, uma instabilidade de rede. Não estava conseguindo ligar aqui o áudio. Inicialmente, presidente, fazer uma fala, a perspectiva de que nós já tivemos uma exaustiva discussão na reunião anterior em relação aos pontos que já foram aqui levantados pelo conselheiro André. E quando a gente fala de periodicidade, aí eu vou pegar da fala do conselheiro André alguns pontos para a gente tentar, vamos dizer, organizar a discussão, e a reflexão do que está sendo colocado. Nós temos um subcolegiado, todos eles são temporários, com a durabilidade temporal de no máximo 12 meses. Esta comissão ela foi pensada inicialmente por um período de 10 meses, e que, levando em consideração a sua característica, assim como de outros subcolegiados que têm vamos dizer, um caráter, uma característica permanente nas discussões desse colegiado. O que eu quero dizer com isso? Que o subcolegiado que monitora as deliberações da conferência, quando ele foi pensado ano passado, ele já foi pensado levando em consideração que já havia um período em que acontecia, que havia acontecido a 11ª conferência e que tinha uma sinalização de uma conferência em curso, que seria a conferência extraordinária, que não aconteceu. Outro aspecto que a gente também precisa lembrar é que esse subcolegiado, ele foi, de uma certa forma, prejudicado no seu trabalho, e eu não fazia parte desse subcolegiado. Primeiro que as reuniões eram bimestrais, então eles se reuniam a cada 2 meses, e tivemos uma série de problemas, desde a instalação do subcolegiado até o início das suas atividades, e levando em consideração a chegada do final do ano, início do ano e a pandemia. Então, de certa forma, assim como outros colegiados, esse foi um dos subcolegiados prejudicados na forma e no conteúdo do que precisaria ter dado respostas, A questão, e aí já vou para um outro aspecto do que o conselheiro André trouxe, da justificativa relacionada à semelhança das competências. Ora, vejamos, monitoramento é algo inerente que a gente precisa fazer continuamente. O nome já está dizendo, monitorar.
acompanhar. E isso não se dá de forma pontual, senão não é acompanhamento nem monitoramento. A não ser que todas as deliberações que foram, né, vamos dizer, previstas e que foram realizadas na conferência ou nas conferências já tivessem sido implementadas ou materializadas, que a gente sabe que não foi. Então, o processo de monitoramento é algo que é competência do colegiado do CNAS. Monitorar a política nacional de assistência social, monitorar a materialização do SUAS e monitorar as deliberações das conferências nacionais. É uma outra questão com relação à semelhança das competências, que a gente tem que ter muita clareza que elas serão semelhantes, sim, não tem como fazer diferente. Né? Outra coisa outro aspecto seria extrapolar as atribuições. A gente, quando fez essa discussão no subcolegiado, né, os conselheiros que participaram, não é que estejamos extrapolando as atribuições da comissão, ao contrário. Nós estamos tentando, a partir desse novo, né, que seria a proposta, seria recriação desse novo subcolegiado, trazendo para esse subcolegiado uma característica de tentar montar uma matriz de avaliação que estivesse organizada, onde nós pudéssemos classificar as deliberações que já foram, né, ao longo desses anos todos, né, que foram implementados, se foram ou não implementados. E aí trazer algo que eu tive tentando resgatar, com relação às deliberações das conferências, quando, salvo engano, até meados de 2004, a professora de psicóloga fez um levantamento das deliberações, tentou pontuar isso. Depois, em 2004, salvo engano, foi a professora Aldaís Sposati. Então, a gente tem aí um acúmulo, um acervo, algo que possa ser material para que a gente possa se debruçar, estudar e tentar sistematizar já a partir de 2009, quando isso não tem, né, assim, não teve a atualização desses estudos. Então, de 2009 para cá, a gente tem aí um vácuo, que eu acho que é nessa perspectiva que a gente tenta agora se apropriar para aprimorar esse espaço de monitoramento e fazer aí, seria inclusive histórico para o próprio CNAS, né, o levantamento das deliberações das conferências, o que é que já foi implementado, o que não foi, o que é escopo, o que é realmente, efetivamente, responsabilidade do Ministério, o que não é responsabilidade do Ministério, o que não compete à CNAS, ou seja, eu acho que minimamente esse colegiado do CNAS tem essa responsabilidade e isso seria extremamente importante, inclusive apresentar, né, aí, no caso, o senhor que vai presidir a comissão organizadora da 12ª, juntamente com a vice-presidente Aldenora, apresentar esse trabalho, essa realização que nós podemos organizar, mas não seremos, eu acredito que da própria comissão, minimamente a gente vai precisar de assessoria técnica, de alguns, né, outros elementos, para que a gente possa concretizar isso que eu estou colocando aqui. E uma outra questão que ainda, né, finalizando aqui, é que toda comissão organizadora tem um comitê executivo, que é aquele que subsidia a comissão organizadora. E quando a gente pensou, né, na discussão, né, de que a gente fosse um suporte à comissão organizadora, absolutamente, em hipótese alguma, seria substituir a comissão organizadora da 12ª conferência, mas que fosse, né, esse comitê, ou esse subcolegiado, ou esse grupo de trabalho que estaria, né, de uma certa forma, vamos dizer, dando suporte e subsidiando a comissão organizadora da 12ª conferência. Então, assim, difícil a execução é tudo hoje, no contexto que a gente vive, né? No contexto de dificuldades, no contexto de escassez de recursos financeiros, num contexto de crise sanitária, política, social e econômica.
né, e dizer que a gente vai finalizar um trabalho desse, né, do que o colegiado, o subcolegiado que finalizou agora, recentemente, em 2 meses, aí sim, eu acredito que não seria factível do nosso ponto de vista, até por conta que nós já temos agora a primeira reunião da próxima semana, não está prevista a reunião desse subcolegiado, e em seguida já se encerraria o seu tempo, né, a sua temporalidade. Então, eu acho que a gente precisa ser mais assertivo em algumas questões, a gente precisa ser mais resolutivo em algumas questões, e a gente precisa, sim, né, contar com o apoio de todos, sociedade civil e governo, para fazer um papel que é fundamental e inerente do Colegiado Nacional de Assistência Social, do Conselho Nacional de Assistência Social, desculpa, né, que é monitorar as deliberações das conferências, levando em conta, inclusive, né, outras questões que a gente precisa e, posteriormente, a gente poderia também discutir aqui com cada um dos conselheiros. Então, assim, em linhas gerais, pelo menos nesse momento, é o que está me vindo aqui, né? E outra, também a gente não extrapola o número de subcolegiados previstos, é uma outra coisa também que precisa ser claro. Hoje a gente não extrapola, se essa comissão permanece, eu acho que o Conselho tem muito mais a ganhar, até por conta das suas próprias atribuições. Não extrapolamos porque em algum momento, né, se falou, não, porque precisa de uma comissão de ética, a comissão de ética ela se instala por demanda, então não é uma coisa que a gente precise, né, instalar a qualquer momento. E outra, né, o GT indígena também está previsto para finalizar suas atividades em 2 meses. Então, são coisas que a gente também precisa analisar no cenário e no panorama que está posto para o Conselho Nacional de Assistência Social. É isso, as reflexões são essas, né, as reflexões que eu trago agora, nesse momento. Obrigado, conselheira Wanda. Próxima conselheira inscrita, conselheira Irene. Bom dia, conselheiros. Eu fui praticamente contemplada com a fala da conselheira Wanda, mas eu queria colocar mais um elemento aí que eu penso que seja importante para nós. Quanto à questão que foi levantada anteriormente, de que esta comissão ela entraria em choque com a comissão de organização da conferência. Eu tenho certeza que não, porque ela tem um objetivo específico, que é observar as deliberações. Inclusive, na minha avaliação, o relatório final desta comissão, ele vai servir, e muito, como uma prestação de contas do CNAS para o conjunto dos delegados e delegadas que participaram da última conferência e que participarão da próxima. Eu acho que é uma coisa que faz falta, e muito, em conferências, é tipo uma prestação de contas, porque senão as pessoas vêm numa conferência, vêm na outra, e dá a impressão que estamos sempre discutindo as mesmas coisas. E pouco se fala do que avançou entre uma e outra, do ponto de vista, não da gestão, mas do controle social das deliberações. Então, acho que é fundamental que a gente já vá pensando nisso, porque a comissão de organização da conferência, ela vai ter todas as outras questões a ser tratadas. Local, pauta, organização, enfim, é muito trabalho. Tenho certeza que o relatório final aqui vai ajudar e muito nesta comissão. Então, e penso também, concordando, acho que foi Silvia que escreveu no chat, que nós não podemos fazer por 2 meses, porque já venceu. Nós não vamos fazer prorrogação de prazo, nós vamos ter que fazer uma nova comissão mesmo. Então, 2 meses seria para uma única reunião, e a gente sabe que não vai terminar esse trabalho numa única reunião. É isso. Obrigado, conselheira Irene. Próximo conselheiro inscrito, conselheiro Adeildo. Presidente Miguel, bom dia. Bom dia, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Eu queria fazer menção à palavra da nobre conselheira Wanda, que ela destacou muito bem a função do Conselho
em relação à sua função quanto monitoramento, né, que é extremamente necessário, é algo que, sem o qual o Conselho não consegue desempenhar as suas funções, é realmente necessário e primordial. Mas lembrar que essa fala está relacionada ao todo do Conselho, né, como órgão de controle, fiscalizador em nível nacional. Agora, quando nós passamos a palavra monitoramento, antes dela, nós temos uma palavra que é a comissão. Comissão de monitoramento referente à 11ª conferência. Essa comissão, ela é dotada de funções, né, inerente ao Conselho, mas propriamente para debater sobre um tema. E esse tema foi a 11ª conferência. Né? Então, nós não podemos ultrapassar esse tema, do qual é a finalidade. Depois, além dessa questão da comissão, ela é dotada, sem dúvida, de tempo, né? Ela é dotada de um regime de funcionamento para deliberar sobre um tema, mas ela tem um tempo de vida útil, de durabilidade, para que ela exerça a sua função. Não cabe ao Conselho, e eu acredito que aí o entendimento como comissão é ficar postergando essas ações quanto à comissão. Então, ela tem um tempo, isso pode atrapalhar a vida do Conselho como um todo. Então, o que eu gostaria de completar, né, até, se ela me permite, em relação à fala, que eu entendo totalmente a fala em relação à função inerente ao Conselho, né, que é monitorar. Mas, quando nós criamos uma comissão específica, ela vai tratar especificamente sobre aquela pauta. E a pauta é 11ª conferência. Em nenhum momento na criação, estava olhando aqui, a portaria que enfim, instituiu essa comissão, ela não fala de mais comissões, ela fala somente da 11ª conferência, nacional. Agora, em relação ao seu tempo de durabilidade, são 12 meses. Ultrapassar esse período, eu também acredito que fere o princípio da comissão, não do Conselho como um todo. Nós não estamos falando, mais uma vez, aqui em relação a monitoramento, função inerente ao Conselho, mas nós estamos falando como função inerente à comissão, tá? Então, era essa a minha fala em relação ao entendimento do que a conselheira Wanda colocou, mas, ao mesmo tempo, não concordar que a função da comissão possa ser confundida com a função total do Conselho. Ela vem para completar as ações do Conselho Nacional e contribuir com os resultados. Tá bom? Muito obrigado, presidente. Obrigado pelos conselheiros pela oportunidade de me manifestar. Obrigado, conselheiro Adeildo. Próximo conselheiro inscrito, conselheiro Carlos Nambu. Bom dia a todos e todas. Eu queria reforçar a questão que a Wanda colocou em relação ao caráter permanente. É difícil se a gente for interpretar como CNAS, é difícil a gente falar de um relatório final, porque o monitoramento realmente ele é constante e geralmente ele termina bem próximo da realização da conferência, onde a gente dá uma devolutiva para a sociedade. É igual o plano decenal, a gente, nos 10 anos, nós temos que monitorar constantemente, né? E a questão das deliberações das conferências está prevista até na NOBSUAS, que ela deve ser contemplada no planejamento da política da assistência social. E é recente isso, a materialização do que está previsto na NOBSUAS. A gente teve um avanço no CNAS, que foi um pedido dos estados e municípios, em relação a gente dar devolutivas em relação à deliberação da conferência. Porque antes, infelizmente, a gente tratava como proporência, né? Propõe, e nunca tem devolutiva, não se implementa. Então, acho que é uma situação complicada.
E esse é um avanço que o CNAS teve quando ele criou essa comissão de monitoramento. E, não sei, eu vejo que é óbvio que para a próxima conferência, como já iniciamos esse monitoramento da 11ª conferência, a gente vai dar a devolutiva dela. Agora, as questões das outras deliberações ainda precisa ser verificado pela comissão, inclusive porque nós tivemos aí de 2005 a 2015 uma junção dessas, não digo junção, não sei bem se é esse termo, uma junção das deliberações das conferências. Então, acho que é importante termos esse foco nesse avanço que o Conselho Nacional teve. Acho que é importante essa devolutiva. Inclusive, a criação de monitoramento, ela foi deliberada em vários estados e municípios do Brasil, né? Então, eles já estavam pedindo uma devolutiva, e o CNAS ele foi exemplo na criação dessa comissão. Obrigado, conselheiro Carlos Nambu. Próxima conselheira, inscrita, conselheira Maria. Olá, bom dia a todos e todas novamente. Eu quero dizer que quando nós fizemos esse debate na comissão dos conselhos, na CAC, nós não tivemos uma posição definida e a nossa orientação enquanto CAC era fazer o debate no plenário, justamente porque vários de nós entendíamos que a comissão ela tinha o seu prazo, né, e tinha ali a sua atribuição muito bem definida, que era analisar e monitorar as deliberações da 11ª conferência. No entanto, uma outra parte também bastante relevante entendeu e compreendeu a que estava se propondo essa comissão, né? Porque o monitoramento ele é importante, mas desde que ele tem uma continuidade. E para ele cumprir esse papel, não pode ser somente de uma conferência, mas as conferências anteriores, nós sabemos que nas conferências a tendência é se ter resolução que vai resolver o mundo, né? São muitas resoluções e a grande maioria delas tem dificuldades de serem implementadas. Mas o importante é verificar as mais importantes, se elas deram conta, se elas foram implementadas e orientar as próximas conferências também, para que a gente cada vez mais seja mais objetivos naquilo que é necessário para a política, para que, de fato, as resoluções elas sejam implementadas. Então, ter esse monitoramento de forma mais contínua, ele facilita a vida nossa enquanto pleno do Conselho. Ajuda também para que a comissão organizadora da conferência, ela também seja mais ágil e inclusive, eles estão se propondo nessa comissão, tirando como Falhou ou foi só para mim? Eu acho que falhou. Exatamente esse monitoramento anterior. Maria. Oi. André, falhou teu áudio, então acho que perdemos uma boa parte aí da tua manifestação. Mas acho que foi uns 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos. De qualquer forma, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, depois de todo o debate que nós fizemos no Pleno e agora, hoje, e ouvindo a Wanda tão detalhadamente, eu vejo assim, com muita importância a gente manter essa comissão com essa nova característica, que ela vai para além daquilo que era anteriormente. Nós não estamos inventando ou constituindo uma nova comissão, ao contrário, nós estamos delegando para esta comissão um papel maior, e que é tão importante quanto, porque, veja, até para a comissão organizadora da 12ª conferência, que vai ter que pensar todo um processo de organização metodológico,
tudo, essa comissão de monitoramento ela vai facilitar muito o processo. Por quê? Porque justamente por estar monitorando as conferências anteriores, ela pode sugerir, né, que é o que ela se propõe, sugerir para o Conselho e para a própria coordenação metodologias que tornem mais objetivas, mais viáveis, inclusive, de se concretizar as resoluções da conferência. Né? Isso é muito importante para nós. Então, se a comissão existir e continuar e aumentar a sua atribuição, agregar mais essa função, que é uma função não só de uma conferência, mas de acompanhar as conferências, isso facilita para nós, conselheiros, faz com que a gente tenha uma condição melhor de analisar a devolutiva das resoluções da conferência. 5 minutos, conselheira. Principalmente para a gente otimizar as próximas também. Não só do ponto de vista metodológico, mas do ponto de vista também da aprovação das suas resoluções e das suas implementações. Então, a fala da Wanda, se eu tinha alguma dúvida, a fala da conselheira Wanda acabou me convencendo da necessidade. E eu não vejo que isso não seja a atribuição do nós enquanto conselheiros, do pleno do Conselho, discutir essa comissão do ponto de vista, inclusive, de dar essa tarefa para ela. As comissões, esses colegiados, a sua formulação, elas são importantes para nós, para o pleno do Conselho. Por que não essa comissão? Por que não ela se tornar permanente se nós não estamos ferindo o número que nós temos direito de comissões permanentes para que possam facilitar a vida do pleno do Conselho, para que os debates possam ser feitos com um pouco mais de propriedade? Ao contrário, é nosso papel. Então, eu quero dizer que, Maria, já se eu passou tinha alguma dúvida, a conselheira Wanda acabou de me convencer da importância dessa comissão. Obrigado, conselheira Maria. Lembrando sempre que a Secretaria Executiva está monitorando o tempo para que a gente possa ficar dentro do que foi acordado e dar possibilidade para os demais conselheiros usar a palavra. Próximo conselheiro inscrito, conselheira Wanda e depois conselheiro Marco. Presidente, apenas para fazer uma complementação à minha fala, inclusive a conselheira Maria Godoy acabou de complementar, eu fiquei bastante contemplada com o que ela colocou, mas só lembrando mais dois aspectos. Primeiro, que inicialmente, quando a comissão iniciou as suas discussões no mês anterior, foi se levado muito em consideração que essa seria uma das funções da CAC, né? E que a gente entende e compreende que não seja, nem talvez seja complementar a ação da CAC, mas não é uma função da CAC, porque a CAC acompanha os conselhos. Essa comissão ela é específica para monitorar e acompanhar as deliberações das conferências. Esse seria um dos esclarecimentos. O outro é que, nesse papel nosso, enquanto Conselheiro Nacional, de monitorar essas deliberações, inclusive, nós precisamos entender ou encontrar e ver nos achados das deliberações o que se tornou normativa. O que foi deliberado nessas conferências, aquilo que foi factível e possível, o que este colegiado, o Conselho Nacional de Assistência Social, conseguiu cumprir dentro do seu papel normativo. Tá certo? Então, essa também é algo extremamente importante que a gente precisa entender. E só finalizando, só para um esclarecimento para o conselheiro Adeildo, eu acho que o nome é esse, a gente não está falando aqui de postergação, né, nem para manutenção de algo, de um subcolegiado que precisa se extinguir. Eu acho que a análise ela é muito maior, muito mais complexa e tem que ser muito mais profunda. Né? Nós estamos falando, sim, do escopo da atribuição inerente do Conselho Nacional de Assistência Social, que não é uma competência dessa comissão somente, porque essa comissão vai acompanhar e monitorar as deliberações das conferências e que, dentre elas, provavelmente, com certeza, precisam ser distribuídas para os demais subcolegiados, tanto de financiamento, quanto de política, quanto de normas, quanto da própria CAC, até porque as conferências elas sempre se
se espelham nos eixos da própria política, né? Da própria política, tanto no eixo de financiamento, quanto no eixo de gestão, quanto no eixo de controle social. Então, nós estamos falando aqui de uma complexidade, de um número enorme de atribuições que nós temos, e que, inclusive, como falou também, muito bem, conselheiro Carlos Nambo, está previsto na NOBSUAS. Né? É competência do Conselho, tanto acompanhar quanto monitorar as deliberações das conferências nacionais de assistência social. Então, seriam essas as minhas contribuições aqui complementares. Muito obrigada. Obrigado, conselheira Wanda. Próxima, conselheiro inscrito, conselheiro Marcos, e depois o conselheiro Leonardo. Bom dia a todos novamente. Eu gostaria de reforçar que a questão de mérito já foi superado, né? Que a gente ia estabelecer aqui, pelo que eu me lembro do último plano, era exatamente as considerações de normas quanto ao formato normativo. Então, eu entendo que a gente já ultrapassou esse período de discussão com relação à legitimidade da continuidade ou não da comissão, da ampliação a proposta de ampliação do seu escopo. Eu acho que o que está em questão aqui, salvo engano, é a questão da forma de implementação dessa comissão. E eu acho que a gente está levando a discussão para um outro caminho que não é produtivo. Vamos ficar aqui debatendo o dia inteiro, e quando essa questão já foi vencida em outra reunião, né? Eu penso que a gente precisa avançar para a conclusão da deliberação, e é isso. Acho que já deliberamos, já ponderamos bastante sobre essas questões e, bom, não vou me prolongar, já falei o que tinha que falar. Obrigado, conselheiro Marco. Próximo conselheiro inscrito, conselheiro Leonardo. Bom dia a todos, vocês conseguem me escutar? Sim, conseguimos. Sim. Então vamos lá. Primeiramente, que eu queria dizer que foi discutido bastante a questão da importância da comissão, né, propriamente dita. Mas eu fiquei, assim, eu tenho um caráter bastante pragmático nas minhas análises e fiquei observando bem a questão que envolve aí os relatórios, né, a entrega ou não de um relatório. Sei que a gente passou por um momento complicado, mas eu acho que era importante, eu particularmente penso que era muito importante a gente fechar um ciclo antes de iniciar outro, né? Ou seja, a gente não conseguiu nem fechar muito bem o monitoramento da conferência anterior, esse argumento de voltar a analisar para trás, ainda assim não me convence, né? Eu acho que a gente precisaria terminar um processo para então a gente começar outro com maior qualidade, tá? Eu sei que isso já foi exaustivamente discutido. Agora, discutir não significa que nós tenhamos chegado a uma conclusão ou um consenso. E eu entendo, neste aspecto, então, que um dos argumentos que foi utilizado de monitoramento é uma coisa que até me deixou com mais dúvida ainda, ao invés de me dar alguma certeza. Porque o monitoramento, ao contrário da avaliação, né, ele tem uma característica realmente de acompanhamento, de continuidade, de periodicidade, né? Então, a gente está implementando uma comissão de monitoramento para as deliberações de coisas que são anteriores, que não foram, então, monitoradas, e, não faz muito sentido porque o monitoramento é contínuo, como foi dito, né?
E a outra questão que também para mim não faz muito sentido é a questão que envolve aí o fato de ser uma das competências do Conselho o monitoramento ser algo contínuo, e este contínuo está numa comissão que não pode ser contínuo, né? Que tem início, meio e fim bem definido. Então, de duas coisas, uma está errada. Ou não é uma comissão de acompanhamento e monitoramento, porque ambas as palavras, apesar de terem sentidos acadêmicos um pouco diferentes, pressupõem, sim, uma continuidade, tá? Ou então não é uma comissão que é para monitorar e acompanhar uma coisa que foi do passado, tá? Seria, então, nesse caso, melhor uma comissão de avaliação do que foi feito ou não, mas esse argumento de acompanhamento e monitoramento de uma coisa que foi feita no passado está, né, equivocado. Ou então a gente está com um problema de entendimento sobre o que é acompanhamento e monitoramento, tá? Por que eu estou dizendo isso? Vou concluir já aqui o meu raciocínio. Porque se for realmente a intenção acompanhar e monitorar as deliberações de todas as conferências, isso deveria estar numa das comissões que são permanentes. Porque aí o acompanhamento vai pressupor uma continuidade. Agora, acompanhar e monitorar uma coisa que já foi do passado, que não foi monitorada, que também teve uma conferência, que não conseguiu entregar o relatório, sem demérito a quem estava, enfim, mas em especial ao fato de não ter sido entregue, eu sou muito mais afeto a se concluir isso e sim pensar numa coisa que seja mais, pelo menos, academicamente correto e com os termos corretos, né? Então, eu prefiro ver o resultado disso antes de emitir uma opinião muito mais concreta sobre essa continuidade e esse redesenho dessa nova comissão, né? Que, na verdade, não é nenhuma continuidade, se propondo um outro trabalho, inclusive com um escopo muito maior, que é de acompanhamento de uma coisa que já existiu, mas que, na verdade, deveria estar dentro de uma comissão permanente, tá? Essa é a minha opinião a respeito deste assunto. Então, peço até desculpa, gente, porque aqui hoje é uma sala de reunião do conselho e, ao mesmo tempo, uma sala de aula, tá? Então, meu filho está ali do lado tendo aula, então, desculpem se o áudio vazar aí, é meu filho que está tendo aula ali do lado. Mas, enfim, concluindo, essa é a minha opinião e deixo aí com vocês, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Obrigado, conselheiro Leonardo. Eu vou me inscrever, conselheiro, para falar também, e a partir da minha fala a gente encerra as inscrições e aí vamos para a avaliação aí da minuta, pode ser? Senhor presidente, por gentileza, eu preciso que registre a minha presença, eu não estava conseguindo o áudio, mas agora eu consegui. Por gentileza, faça esse favor, me dê essa parte conseguindo a minha presença, por favor, na reunião. A minha também, senhor presidente. Tânia, e por favor, eu quero me inscrever também. Tá bom. Então, eu vou usar o da palavra e... Eu já estou com a mão levantada, ok, presidente? Obrigado. Tá, então, eu vou, a partir da conclusão da minha fala, conselheiros, a gente encerra as inscrições, tá ok? Já tem 2 conselheiros inscritos, conselheira Tânia e conselheira Solange. Bom, usando do espaço que me tem como direito, eu acho que não justifica os argumentos trazidos aqui sobre o escopo desta comissão. Porque a gente parte do princípio de que as conferências anteriores houve, sim, um monitoramento, houve relatório e está à disposição. Posso estar equivocado, mas me parece que da 10ª, a 9ª, obviamente, deve ter aí monitoramento dessas conferências nos registros da Secretaria Executiva. Então, me acho... E mais, conselheiros, em relação ainda o escopo, né, de que essa comissão ela possa também contribuir com a 12ª. Quero trazer a fala, e com todo respeito aos conselheiros, da fala que a conselheira Tânia trouxe na última reunião ordinária, a pretensão de analisar todas as anteriores e a próxima é preocupante porque a comissão não conseguiu nem avaliar a 11ª. Dificuldades
era bimestral. Mas por que não botaram mestral? Por que na resolução anterior que criou a comissão não colocaram ela mensal? Dificuldades todos nós tivemos e todos nós superamos através das videoconferências, né? Então, as coisas aconteceram, né? Enfim, a minha preocupação é justamente isso, que logo nós vamos ter que chamar agora uma comissão para tratar da 12ª, e não sei se não estaremos com a nossa cota estourada com base no limite estabelecido pelo decreto 9759. Reitero a importância do monitoramento, de ter resultado. Me preocupa aí o fato de que não existe um relatório ainda dos trabalhos realizados até agora pela comissão. E eu só queria fazer esse registro aí em relação ao meu modo de ver a situação. Concluindo, então, nós temos inscritos, então, fechamos agora o período de inscrição. Nós temos inscrito aqui a conselheira Tânia, conselheira Solange e o conselheiro Marco novamente. É isso, né? Então, está encerradas as inscrições. Conselheira Tânia, com a palavra. Presidente, a Solange está na minha frente. Tá bem, obrigado. Conselheira Solange, por favor, com a palavra. Obrigado, presidente. Bom dia a todos e todas, conselheiros, conselheiras, secretaria executiva. Desculpe o meu atraso aí para acessar, eu precisava justificar, mas inclusive, estou de atestado médico, mas estou aqui, vou participar o dia inteiro da reunião. Eu tive que fazer um procedimento agora às 9 horas da manhã, mas já estou a postos. Presidente, ao longo da minha história como servidora pública, principalmente junto aí no Ministério do Desenvolvimento Social, anteriormente, agora da Cidadania, eu fui conselheiro suplente em 2010, na gestão 2010, em seguida fui titular, e eu realmente estou muito aqui pensativa. Como é que nós vamos instituir uma comissão para avaliar conferências anteriores? Nós já fizemos isso. Eu, inclusive, estou sendo repetitiva, corroboro com as suas palavras. Foram todas as conferências que, anteriormente, elas tiveram relatorias, inclusive eu participei de algumas, foram concluídos relatórios. Essa comissão que está finalizando, ela precisa concluir o relatório dela. Como é que a gente vai comissar uma comissão? Na história desse tempo todo que eu estou dizendo, há mais de 10 anos de minha participação, não vi uma gente criar uma comissão sem ter concluído o trabalho da anterior. Nós não temos essa que nós vamos instituir, que estamos querendo instituir. Como é que ela vai fazer avaliar um trabalho anterior da outra que está se findando? Eu acho isso muito temerário. Eu não vejo horizonte de nós tomarmos uma decisão dessa sem concluir. Eu acho que a comissão anterior ela tem que apresentar um relatório, ela deve apresentar esse relatório pelo trabalho dela, ela foi instituída para isso, né? Antes de qualquer coisa. Que eu acho que que nós teríamos, é o norte que nós temos que fazer, até mesmo para respaldar, né, a criação de uma comissão que está, ao longo de 2019, trabalhando. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, viu, senhor presidente? Obrigado. Obrigado, conselheira Solange. Com a palavra, conselheira Tânia Garibe. O microfone está desligado. Conselheira Tânia. Bom dia a todos. Eu quero reiterar aqui as palavras do conselheiro Léo. Quero dizer que, na reunião passada, me causou estranheza essa preocupação em alterar o mérito da comissão que iria ser formada. Porque eu entendo que uma comissão tem que concluir o seu trabalho. Mas, mais do que isso, eu também disse na reunião anterior, nessa avaliação que o conselheiro Léo fez, que
avaliar e monitorar as conferências é papel da comissão de política. E isso, toda vez que tinha conferência, eu fui conselheira já, creio que mais de 10 anos, antes desse período agora, e todo após as conferências tinha a sua avaliação e monitoramento. Se isso não é verdade, então é importante fazer esse levantamento aí no CNAS. E mais do que isso, se isso não é verdade, é um desreconhecimento pelos conselhos, pelos conselheiros que já passaram pelo Conselho Nacional, que sabiam da sua obrigação junto à Comissão de Política de fazer essa tarefa. Então, não pode ser um momento agora de se rever o trabalho de todos os conselheiros que passaram por esse conselho no passado. Essa é a minha opinião em relação ao mudar o mérito desta comissão. Eu acho justo que ela tenha os seus 4 meses, se não foi de 12 meses, e cumpra a sua tarefa. A segunda coisa é o desmérito que uma comissão, que nós temos que ter o reconhecimento por ela, e não teve a oportunidade de trabalho, que de forma solidária nós façamos isso e possamos consolidar o trabalho iniciado e não foi concluído. Continuo pensando, mas posso até ser voto vencido, continuo pensando que isso é uma prerrogativa da Comissão de Política. Por isso, senhor presidente e senhores conselheiros, está certíssimo e é exatamente didático o que o conselheiro Léo colocou. E eu corroboro com ele nessas questões. Obrigado, conselheira Tânia. O último conselheiro inscrito é o conselheiro Marcos Antônio. Só queria deixar aqui o registro que pede para que seja levado em consideração que a ausência de relatório foi porque a CNAS não respondia às demandas. Mas também isso não é um impedimento para a recriação dessa comissão. Eu entendo todas as falas, todas as preocupações, mas, efetivamente, conselheiros, nós já, mais uma vez, vou reafirmar, nós já vencemos esse ponto com relação ao mérito. Isso já foi pautado, isso já passou. A gente deveria se focar única e exclusivamente na forma, na formulação. Foi isso que eu entendi da última reunião. Quanto à importância do monitoramento, eu acredito que é fundamental. A comissão tem um papel importante. A participação da Comissão de Política no monitoramento, acho que é importante também, mas isso não impede a criação de um subcolegiado que se especialize, se foque, que busque a concretização disso. São muitas as demandas da Comissão de Política e, em função disso, eu acho que um subcolegiado não tem demérito algum com relação à sua criação, né? Tendo em vista, inclusive, que ela já venceu o prazo. Então, todas as discussões com relação à necessidade de elaboração de um relatório, é fundamental que a reconstituição da comissão para que se elabore o relatório. É fundamental. Eu não entendo essa preocupação com relação à finalização. Se é tão importante finalizar, se recria e se avança, né? Que a proposta é nossa. Nós já discutimos esse mérito. Eu não estou entendendo. Porque, assim, posso estar enganado, isso pode não ter passado no último plano, né? Essa resolução especificamente, mas eu me lembro que a gente discutiu o mérito de todas, e todos os méritos foram provados. É isso. Obrigado, conselheiro Marcão.
Eu pediria que a Secretaria Executiva possa nos auxiliar, já que estou com uma sensibilidade na garganta. Que a Secretaria Executiva possa fazer a leitura da minuta, a proposta de minuta aí. Ok, presidente. Resolução número XX de 2020. Institui a Comissão de Monitoramento e Controle da Implementação das Deliberações das Conferências Nacionais de Assistência Social. O Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, em reunião ordinária realizada nos dias 14, 15 e 16 de julho de 2020, que terá que ser modificado, né, para o dia de hoje, 14 de agosto de 2020, no uso das competências que lhe confere o artigo 18 da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 2003, Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, e Regimento Interno do Conselho, na forma do artigo 8º da Resolução CNAS número 6 de 2011, considerando a Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, considerando o segundo Plano Decenal da Assistência Social 2016-2026, considerando o decreto número 9.759, de 11 de abril de 2019, que extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações para colegiados da Administração Pública Federal, considerando o parecer CJ/MC número 00390/2019/Conjur, Ministério MC/CGU/AGU, de 15 de maio de 2019, considerando a NOB SUAS, artigos 103, 117, 121, incisos 1 e 2, e considerando o regimento interno do CNAS, artigo 2º, resolve. Artigo 1º, instituir a Comissão de Monitoramento e Controle da Implementação das Deliberações das Conferências Nacionais de Assistência Social. Título 1, da natureza e competência. Artigo 2º. A Comissão de Monitoramento e Controle da Implementação das Deliberações das Conferências Nacionais de Assistência Social tem caráter temporário e duração de 12 meses. Artigo 3º. A Comissão de Monitoramento e Controle da Implementação das Deliberações das Conferências Nacionais de Assistência Social atua no assessoramento do plenário do Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, com competência para monitorar e controlar as ações de implementação das deliberações das Conferências Nacionais de Assistência Social que consubstanciam as diretrizes deliberadas para a Política Nacional de Assistência Social com as seguintes metas. 1. Propor metodologia para o acompanhamento e monitoramento continuado das deliberações das Conferências Nacionais de Assistência Social. 2. Monitorar e desenvolver a avaliação das deliberações das Conferências Nacionais de Assistência Social. 3. Recomendar aos Conselhos de Assistência Social orientações instrumental de monitoramento e controle da implementação das deliberações das Conferências de Assistência Social. 4. Propor tema, formato e metodologia para a próxima Conferência Nacional de Assistência Social. 5. Monitorar e avaliar as metas do plano decenal à luz das deliberações das conferências. E 6. Desempenhar outras atividades que lhe sejam designadas pela plenária do CNAS. Título 2, da organização da comissão, capítulo 1, da composição. Artigo 4º. A composição da Comissão de Monitoramento e Controle da Implementação das Deliberações das Conferências Nacionais de Assistência Social será de 6 conselheiros, dentre titulares e suplentes do CNAS. Parágrafo único. A composição será paritária e definida por meio de resolução do CNAS, que será publicada no Diário Oficial da União em até 10 dias úteis após a deliberação do plenário. Capítulo 2º do funcionamento, seção 1 das reuniões e seus participantes. Artigo 5º. As reuniões dessa comissão serão convocadas pelo CNAS a cada 2 meses. Parágrafo único. Sempre que necessário, deverão ser realizadas reuniões extraordinárias ou reuniões conjuntas com outras comissões para discussões e debates sobre temas comuns. Artigo 6º. As reuniões da comissão são públicas,
para participação na condição de ouvinte, salvo quando se tratar de matéria sujeita a sigilo, na forma da legislação pertinente. Artigo 7º. Aos demais conselheiros do CNAS é facultado participar das reuniões dessa comissão com direito à voz. Parágrafo único. A critério dessa comissão, convidados poderão participar das referidas reuniões. Artigo 8º. A comissão instalar-se-á e discutirá as matérias que lhes forem pertinentes, com a presença da maioria absoluta de seus membros. Parágrafo 1º. O conselheiro, quando convocado, deverá confirmar a sua participação na reunião com até 10 dias de antecedência da data marcada para a referida reunião. Parágrafo 2º. Não havendo quórum estabelecido no caput desse artigo, no prazo estipulado no parágrafo anterior, a Secretaria Executiva, com a anuência do respectivo coordenador, cancelará a reunião. Artigo 9º. O comparecimento dos conselheiros na comissão deverá considerar o disposto no artigo 12 do Regimento Interno do CNAS. Artigo 10. Essa comissão terá um coordenador e um coordenador adjunta, escolhidas dentre seus membros. Parágrafo 1º. Na ausência do coordenador, o coordenador adjunta assume suas funções. Parágrafo 2º. Na ausência do coordenadora e respectivos adjuntos, os conselheiros que compõem a comissão escolherão um de seus membros para assumir as funções da coordenação na reunião. Artigo 11. A participação do conselheira na comissão é considerada prestação de serviço público relevante não remunerada. Artigo 12. A assessoria técnica dessa comissão será exercida pela Secretaria Executiva do CNAS por intermédio da coordenação de acompanhamento aos conselhos. Seção 2, da pauta e do relatório. Artigo 13. A pauta de reunião será elaborada por essa comissão e encaminhada para seus membros, preferencialmente até 5 dias antes das reuniões ordinárias e 2 dias das reuniões extraordinárias. Artigo 14. A cada reunião, a comissão apresentará relato das discussões realizadas no plenário do CNAS para deliberação. Parágrafo único. O relatório final das atividades da comissão será encaminhado ao plenário do CNAS para conhecimento e deliberação. Artigo 15. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação. Obrigado, secretária Mercedes. Consulto aos conselheiros se tem alguma dúvida em relação ao que foi lido. Não havendo questionamento, eu consulto a Secretaria Executiva sobre o regime de votação. Miguel, por favor, eu poderia fazer uma consideração? Pois não, conselheira. No artigo 9º, se o texto pudesse ser levado para lá, tem uma remissão ao artigo 12. O texto diz o seguinte: o comparecimento dos conselheiros na comissão deve considerar o disposto no artigo 12 do Regimento Interno do CNAS. Só que o Regimento Interno, no artigo 12, trata do não comparecimento. Eu acredito que a remissão correta ao artigo seja artigo 10, a ser feita nesse artigo 9º. Só queria considerar isso e solicitar que seja autorizado que a Secretaria Executiva verifique a correta remissão e ajuste esse texto. Obrigado, conselheira Rosângela, pela observação. A Secretaria Executiva pode fazer a correção? Bianca, você pode fazer, por favor? Sim, o texto ficaria: o comparecimento dos conselheiros na comissão deve considerar o disposto no artigo 10 do Regimento Interno do CNAS.
Isso? Obrigada, conselheira. Obrigada, presidente. Solicito informações da Secretaria Executiva em relação ao regime de votação, secretária. Presidente, na votação da criação dos subcolegiados em julho do ano passado, foi uma votação qualificada. Obrigado, conselheira Mercedes. Vamos para o regime de votação. Secretária Mercedes, pode chamar os conselheiros para votar? Na proposta de minuta lida há pouco? Sim. Conselheiros na titularidade ou no exercício da titularidade. Conselheiro Daniel. Olá, bom dia. Eu sou contrário à minuta. Conselheira Tânia. Eu sou contrária à minuta e quero fazer uma declaração de voto, por entender que esta nova criação não encerra um trabalho iniciado e que não foi concluído e que não foi apresentado o relatório. E mais que isso, esta redação da minuta inclui pautas que não estavam no GT anterior e que já foram vencidas pelo Conselho Nacional. E também acrescenta itens em relação a período futuro que, na minha opinião, exigem regulamentação própria. Conselheiro André. Contrário. Conselheira Vitória. Sou contrária à criação. Conselheira Solange. Pela não aprovação. Contrária. Conselheiro Adeildo, desculpa. Contrário à criação. Conselheira Célia. Bom dia, sou favorável à criação da comissão. Conselheira Wanda. Favorável à criação da comissão. Conselheira Aldenora. Conselheira Aldenora vota favorável no chat. Conselheiro Beto. Favorável, com declaração de voto, sempre a favor da democracia e participação coletiva e popular. Conselheira Thelma. Não. Favorável à titularidade, uma vez que o conselheiro Aguinaldo justificou a ausência. Favorável. Perdemos. Conselheira Maria Aparecida Godoy. Pela aprovação. Conselheiro Marcos Antônio. Pela aprovação. Conselheira Irene. Pela aprovação. Conselheira Rosângela. Eu voto de forma favorável à resolução, à aprovação da resolução, e eu vou qualificar o meu voto. Entendo que o não monitoramento das deliberações da Conferência Nacional implicaria no descumprimento dos deveres do CNAS expressos na LOAS. Entendo também que o relato bem detalhado, apresentado pela comissão na 286ª reunião ordinária, pode ser tido como relatório final apresentado, de forma a justificar a recriação. Obrigada. Conselheira Silvia. Voto favorável pela aprovação. Conselheiro Carlos. Favorável pela aprovação. Conselheiro Presidente Miguel. Conselheiro vota pela rejeição desta minuta, utilizando a justificativa, inclusive,
do voto contrário da conselheira Tânia, que fez um destaque com perfeição da justificativa da votação contrária. Voto pela rejeição dessa minuta. São 11 votos favoráveis, 7 votos não, contrários. Com voto qualificado, precisaria de quantos votos para aprovação? 12 votos. Bom, diante do resultado da votação, declaro que essa minuta de resolução ela não foi aprovada pelo Conselho. Ok, senhores? Próximo assunto de pauta. Presidente. Pois não, conselheiro. Eu queria fazer aqui um apartado para reforçar uma proposta que fiz ali quando fiz a minha consideração, mas acredito que havia ainda o debate centrado na criação da comissão nos termos propostos. O que eu avalio que nós possamos caminhar, e até mesmo para que possamos ter a conclusão dos trabalhos, é que nós possamos criar a comissão da 11ª conferência, no tempo faltante em relação ao tempo original, e que esses trabalhos possam ser concluídos, refeitos e as conclusões apresentadas para todo o pleno. Então, acredito que essa proposição atenda, permita com que os trabalhos sejam concluídos e ter subsídios para as continuidades das atividades do Conselho. Então, eu queria sugerir isso, que nós pudéssemos fazer essa avaliação e apresentar para os demais aí. Só para esclarecer, conselheiro André, está fazendo uma proposta de nova minuta? Sim, nova minuta de resolução, que eu posso tentar até aqui construir, não nesse momento agora, mas tentar construir, talvez nós pudéssemos voltar no período da tarde com essa proposição já apresentada, mas nesses termos que nós estamos falando aqui. Pela proposta do conselheiro André, pelo que eu entendi, ele está pedindo um tempo até o primeiro horário da tarde para que seja possível apresentar uma nova minuta. É isso? Nova minuta, mas eu acho que agora nós podemos já manifestar a concordância ou não com a ideia, porque se não discordarem da ideia, a gente não apresenta a minuta, presidente. Bem, e qual é o escopo da nova minuta? Tem como trazer mais ou menos as linhas gerais? Não, as linhas gerais são essas, que a gente faça a resolução pelo tempo faltante, que da 11ª conferência, limitaríamos a nos manifestar sobre a 11ª conferência, concluiríamos o trabalho e com a apresentação do relatório final, das avaliações, para subsidiar as deliberações futuras do CNAS a partir da reunião subsequente ao término dos trabalhos. Bem, consulto os conselheiros sobre essa proposta apresentada agora no pleno do conselheiro André, da possibilidade de apresentação por parte do conselheiro, no primeiro horário da tarde, de uma nova minuta de resolução
para a recriação desta comissão. Alguma objeção por parte dos conselheiros? Olha, Bom, não... posso falar? Quem está pedindo a palavra, por favor? Maria. Pois não, conselheira Maria. Eu acho que a gente precisava refletir um pouquinho, viu? Conselheira, a proposta que a gente está fazendo é clara. Nós não vamos discutir mais o que já foi votado. Eu sei. A proposta que está sendo apresentada e que eu estou consultando os conselheiros é sobre a proposta do conselheiro André, que está pedindo um prazo até o primeiro horário da tarde para a apresentação de uma nova minuta. Essa é a discussão a partir de agora. Eu sei, eu entendi. Uma Tá. nova minuta que diz respeito ao prazo, o término do prazo da comissão de monitoramento da 11ª conferência para que ele conclua os trabalhos, não é isso? A proposta ele vai trazer a primeira hora da tarde. A pergunta é se o plenário acolhe o pedido e abre a possibilidade da apresentação de uma nova minuta. Nós vamos conhecer da nova minuta no início da tarde. Aí os conselheiros podem avaliar a minuta e a gente pode avaliar ponto a ponto e colocar em votação também. Pois é, mas é exatamente sobre isso que eu estou falando. Eu estou dizendo o seguinte, já nós fizemos uma votação, foi resolvido, agora é uma outra situação, e é isso que eu estou dizendo, a gente precisa de um minuto para refletir. Então, Presidente, posso falar? quem está falando? Por favor. Irene. Vamos usar o chat para inscrição, gente? Pode ser? Então, vamos abrir para inscrição. Mas eu pediria que os conselheiros ficassem avaliando exatamente esse encaminhamento que foi dado. Qual seja, possibilidade de apresentação de uma nova minuta de recriação da Comissão de Monitoramento da 11ª Conferência no primeiro horário da tarde. Essa é a discussão. Com a palavra, a conselheira Irene. Olha, eu penso que o conselheiro que está propondo, ele é livre para trazer a proposta à tarde. Agora, eu estou entendendo que ele quer um compromisso da gente de que a gente está disposto. Eu acho que nesse momento, e daí eu peço licença aos meus pares da sociedade civil, porque a gente não conversou. Então, que não venha à tarde uma cobrança da parte de ninguém de um posicionamento diferenciado nosso, porque eu não posso me comprometer nesse momento de que vamos sim discutir à tarde. Eu acho que tudo depende, o que a Maria quis dizer, eu penso isso, né, Maria? Não sei se estou certa, mas a gente não pode firmar agora aqui um compromisso com o conselheiro... me fugiu o nome. André, nesse sentido. Eu acho que todo conselheiro é livre de chegar à tarde e apresentar. Agora... de ordem. Questão de ordem. Deixa. Eu quero entender isso melhor, porque agora não vou ter opinião a respeito disso. Tá, só um pouquinho. Deixa eu só garantir a fala da conselheira Irene, aí vamos ver as questões de ordem. Conselheira Irene, com a palavra. É só para fechar. Dizer que eu, enquanto conselheira, neste momento, eu não tenho condições de dar a resposta que o conselheiro André pediu. Bom, vamos primeiro nas questões de ordem. A questão de ordem, senhor presidente. Sim. Na realidade, o que está se colocando em votação não é a resolução do conselheiro André. O que está se dizendo é se ele pode ou não apresentar uma minuta. É isso. Exatamente. Obrigado, conselheiro Marcos. Vamos ver as inscrições, conselheiros, por favor. Conselheiro inscrito, conselheiro Daniel e depois conselheiro Adeildo. Eu só gostaria de fazer uma consideração aí quanto ao que eu entendi da proposta do André, que é uma inclusão de ponto de pauta, né? Então, eu acho que é nesses termos, né, que vem a proposta dele, e se houver essa inclusão de ponto de pauta, então a gente fazer um esforço aí entre as bancadas para resolver esse assunto hoje, né? Afinal, a gente convocou uma reunião extraordinária e
acho que seria interessante que a gente pudesse dar um termo a isso hoje, mas eu concordo aí com as falas anteriores dos colegas da sociedade civil, acho que vale aí uma conversa entre eles para entender se isso é interessante e, enfim, me solidarizo aí com a necessidade de articulação no interior das bancadas, assim como também a bancada governamental tem essa necessidade, né? Mas eu acho que coloco aqui para todos, e pelo menos essa é a minha vontade, da gente tentar dar um termo nisso hoje, né? Fazer um esforço aí de entendimento, um esforço de consenso, para a gente finalmente terminar com esse assunto hoje e poder seguir com os demais assuntos do Conselho. Obrigado. Presidente, me permita, porque eu acho que com a minha fala, talvez, e na linha do que o Daniel disse, acredito que a gente possa encerrar a discussão nesse momento. Eu não entendi, até eu não entendi inicialmente o que a Maria Godoy tinha falado em relação à reflexão, mas agora entendi, até mesmo percebi que o Daniel falou no mesmo sentido que a minha compreensão veio depois. Minha proposta é, independentemente de haver uma avaliação ou não, eu vou apresentar a minuta de resolução no período da tarde, a gente se encerra aqui, temos tempo aí para as bancadas se reunirem, até mesmo para que eu possa fazer aqui o trabalho da minuta, e retornamos no período da tarde com o primeiro ponto de pauta, a apresentação dessa minuta para avaliação. E aí, já com essas avaliações feitas pela sociedade civil, pelas bancadas da sociedade civil, de forma para que a gente possa prosseguir. Obrigado, conselheiro André. Vamos respeitar aí a inscrição, tem o conselheiro Adeildo, depois dele a gente encerra, para dar um encaminhamento. Eu acho que, para clarear aos demais conselheiros, o encaminhamento é justamente isso. Há uma proposta de inclusão de pauta. É isso que nós vamos discutir. Se a proposta se pode propor a inclusão de pauta, a gente avança. Caso contrário, a gente segue para a pauta já da ordem do dia. Próximo conselheiro inscrito, conselheiro Adeildo. Presidente, Miguel, questão de ordem. Qual é a questão de ordem, conselheiro Beto? Só para deixar registrado que eu tentei fazer a inscrição por áudio 2 vezes, não sei se o senhor não ouviu ou se meu áudio não chegou, mas eu perdi a oportunidade de fazer uma fala por conta disso. Muito obrigado, presidente. Conselheiro Beto, eu não ouvi, acredito que ninguém ouviu, porque, caso contrário, as pessoas iriam me chamar a atenção, mas o senhor pode fazer agora, pode ser? Posso sim, senhor presidente. Só queria dizer que me parece que, de alguma forma, esse governo que acaba de rejeitar, né, a continuidade desse grupo, desse coletivo de monitoramento das conferências, parece que tem dificuldade de assumir o que acabou de fazer, de ter ido de encontro, ou seja, contrariamente aos preceitos do monitoramento e da participação popular, querendo trazer agora uma nova proposta que, caso não seja aprovada, ficará como se a sociedade civil não tivesse, né, aprovado ou não tenha o devido cuidado para com essa conferência. É importante deixar claro aqui que o que acabou de acontecer é algo muito sério, que vai realmente no sentido contrário à participação popular, à conferência, que é uma das principais instâncias do controle social dessa política que nós fazemos aqui, que é a política da assistência social, e que é o governo que é contrária a ela, e que a gente precisa publicizar isso. Aquela fala que eu fiz na reunião com a secretária Mariana, eu vou repetir aqui. Nós somos 100% pelo diálogo, estamos dispostos a dialogar independente de com quem, desde que com respeito. Quando nós não conseguimos sermos ouvidos aqui, e quando não for respeitado, prevalecido, o diálogo não for prevalecido, nós vamos procurar outras instâncias, certamente, em seus devidos momentos, com deputados, senadores parceiros, indo à imprensa, para tornar público aquilo que acontece aqui. E aí, senhor presidente, independente de termos 10, 15, 20 ou 100 pessoas nos acompanhando pelo YouTube, isso ficará na história. E eu tenho compromisso com a minha história de usuário da assistência social. Espero que todos que estejam nesse conselho, independente, né, de serem assalariados, ou funcionários, ou colaboradores,
ou de estarem, né, respeitando aquilo que seus supervisores determinam, assim também a tenha, ou o tenha esse compromisso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Beto. Temos a última inscrição, então. Conselheiro Adeildo. Senhor presidente, nobres conselheiros e conselheiras, eu fui contemplado pela fala do conselheiro Marcos Maia, Daniel e André, e amplamente contemplado na hora do relatório de voto da conselheira Tânia, né? Um dos apontamentos era exatamente que eu ouvi na hora que o conselheiro Beto pediu uma questão de ordem, mas foi simultaneamente com o pedido de questão de ordem do conselheiro Marcos Maia, e as vozes confundiram, acabou Vossa Excelência não contemplando o conselheiro, né, mas seria uma parte que eu tinha anotado para que desse a palavra ao conselheiro Beto, que eu tinha percebido a questão de ordem, então fica também meu pedido de desculpa por não ter interpelado antes ao conselheiro Beto. Com relação à fala última do conselheiro Beto, ele diz da nossa questão, independente de posição de assalariado, só gostaria de lembrar muito bem que nós, mesmo como funcionários do governo federal e aqui na qualidade de servidores públicos, nós estamos no conselho, embora indicados por esse governo, mas também de forma não assalariada, e sim como voluntários, porque o serviço no conselho é de relevância pública e ele não compraz com a remuneração a esse serviço, qual nós desempenhamos com muita alegria e afeto. Com relação a não deixar o conselho se expressar, nós não podemos confundir as pautas que foram votadas. Nós acabamos de votar contrariamente à criação de algo que difere com o que a comissão tinha por exigência cumprir, né? E acabou por não cumprir. Agora, criar uma nova comissão para tratar de um assunto que já deveria ter tratado não condiz realmente com as normas que o Conselho adotou, e isso muito bem expressado pela conselheira Tânia na hora do relatório de voto. Vou deixar afirmado que essa proposta que o nobre conselheiro André traz é no sentido de contemplar um possível prazo que talvez tenha sido não atendido à própria comissão. Uma diferença de 2 meses exatamente para concluir. Leva-se o fato que não há a posição aqui da Secretaria Nacional de Assistência Social, que não deixou de, ou então interferiu na conclusão de trabalhos, mas sim que toda a sociedade brasileira, se não a mundial, tem passado por problemas em relação a essa pandemia, do qual nós todos temos, sim, dificuldades, e aí eu peço a sensibilidade de todos que nos acompanham, para que o esforço do governo, nesse momento, dos seus servidores, mas, acima de tudo, de seus conselheiros, é para contemplar de forma democrática e constitucional o direito a todos os conselheiros e os representantes da sociedade civil ou do governo federal. Presidente, concluo, então, a minha fala, agradeço pela inscrição e, mais uma vez, enalteço a fala do conselheiro Beto, que representa a sociedade civil também, e que eu não poderia deixar de contemplá-lo também na sua fala, que é o nosso interesse em comum em defender a sociedade brasileira, seja representantes do governo ou da sociedade civil organizada. Obrigado. Obrigado, conselheiro Adeildo. Conselheiros, acompanhando aqui as falas que tem no chat, na condição de presidente, me dá a obrigação, inclusive, de fazer alguns relatos, inclusive para aqueles que nos ouvem, que fica registrado também para a posteridade. Esse conselho está fazendo a sua leitura e o exercício do controle social. Agora, não se pode dizer que não há controle social quando a proposta apresentada por alguns conselheiros não é ouvida e não é acolhida. As regras que a gente utilizou neste momento foram as mesmas regras definidas o ano passado na criação dos conselhos, na criação das comissões. Nada mudou, absolutamente nada. E o exercício que estamos fazendo aqui é o controle social e definindo as regras, né?
Me preocupa muito, quase se torna uma falácia, quando se diz que estamos tentando criar obstáculos, né, para a sociedade civil fazer o exercício do seu controle social. O controle social se faz aqui dentro do Pleno, e é isso que estamos fazendo. Todos tiveram o direito de falar. Inclusive, a proposta, a minuta apresentada e lida e rejeitada, foi a proposta apresentada. Então, esse diálogo aqui continua aberto, permanente, fraterno e respeitoso. O que me causa estranheza é, pelos discursos de alguns conselheiros, dizer de que fechamos, né, esse conselho fechou as portas, no momento em que o conselheiro André está se propondo incluir um ponto de pauta para trazer uma nova minuta que contemple uma proposta, né, que seja justa, dentro da legalidade, dentro da razoabilidade, e que possa continuar a comissão dentro de uma nova minuta. Agora, realmente, no momento em que os conselheiros aqui estão dizendo, e eu quero colocar em votação, quero que os conselheiros se manifestem, no momento em que rejeitar uma proposta de inclusão de pauta para uma nova minuta, estão, na verdade, fazendo exatamente isso, não querendo dialogar. Né? Posso fazer uma proposta? Não, eu estou com a palavra, conselheiro Marcão. Então, o que está sendo discutido aqui, a gente ouvimos atentamente a todos que foram inscritos puderam falar. Discordo aqui de que essa falta de diálogo, tentando responsabilizar A ou B pela rejeição de uma minuta. Esse espaço, essa Assembleia é o Conselho Pleno do CNS, da Política de Assistência Social. E nós exercemos isso. Então, ele continua sendo pleno, mesmo que tenha sido rejeitado uma minuta de proposta. Né? Então, com isso, conselheiros, eu preciso colocar em discussão, tá, justamente a proposta da inclusão ou não de pauta. A proposta que eu quero colocar em votação dos conselheiros, por favor, vamos se ater a isso. Né? Acho que já ouvimos todo mundo, agora é só se tiver uma outra proposta. Mas a proposta encaminhada aqui é uma proposta de inclusão de pauta para uma apresentação de uma nova minuta de resolução de criação da comissão de monitoramento da 11ª conferência. É essa a proposta. Se houver outra proposta, por favor, se manifeste com a nova proposta. Caso contrário, eu vou colocar em votação. Conselheiro Marcão, tu tens uma nova proposta? Conselheiro Miguel, eu só queria fazer uma ponderação, mas se a palavra não é possível, eu... É possível, tanto é que o senhor está falando. Não, é porque tinha a ver com... Porque agora é encaminhamento, gente. Se o senhor tem uma nova proposta, eu quero ouvir, sinceramente, eu quero ouvir. Bom, a minha proposta é a seguinte. Minha proposta é que a gente siga para o caminho da tarde e reavalie a questão para que a gente tenha tempo de reflexão. É isso. Bote para a parte da tarde essa definição. É isso, só isso. É uma questão de novo cenário que apareceu diante de uma questão que já havia sido debatida no mérito, e a gente aqui perdeu no qualificado, a gente já tinha ganhado no mérito anteriormente, e que, por questão do voto qualificado, a gente perdeu. A gente teve maioria, perdeu. Tá certo. Agora, cabe registrar que a gente precisa de um tempo para avaliar também. Isso, Miguel, não dá para ser de pronto. A gente pode retomar essa discussão à tarde? Uma pergunta. Desculpe. Não tenho que se desculpar, conselheiro Marcão. Sua proposta foi bem clara. Mas eu tenho uma questão, desculpe, é que o conselheiro André, ele vai ou não fazer uma minuta de proposta, porque ele vai fazer uma minuta de proposta sem saber se pode ou não discuti-la. É complexo, eu não estou entendendo. Se vocês querem, acho que a gente deve dar uma pausa agora, vocês discutirem se pode ou não incluir uma proposta alternativa de existência
desistência da comissão, do subcolegiado. Porque, Marcos Maia, na realidade... Pois não, uma diga. parte. Não, uma parte. É justamente isso. É dar uma interrupção para que a gente tenha um tempo para avaliar essa questão em conjunto. É isso, exatamente isso que você está propondo, Marcos. Sabe? Para a gente poder... Tá, ok, mas, Marcão, o que eu não estou entendendo é o seguinte, o cara está dizendo o seguinte, olha, teve essa resolução que não foi aceita. Ótimo. Eu estou oferecendo a chance de uma redação alternativa para ver se a gente chega a um consenso. Tá? Aí vocês querem saber, julgar se vai dar ou não a questão da proposta alternativa? Me concede uma parte, conselheiro. Para finalizar, então, conselheira Adeudo, por favor, e aí a gente finaliza, porque tem a proposta. Como foi colocado, caso há possibilidade de inclusão de pauta, o conselheiro André apresenta uma nova minuta à tarde para contemplar aí a proposta. Caso não haja interesse em inclusão de pauta, um pouquinho. Por favor, desliga os microfones, gente, só um pouquinho. Obrigado. Caso não haja esse pleno entenda não incluir na pauta, o conselho André não vai perder o almoço e se debruçando em cima de uma nova proposta para conciliar, né? Conselheira Adeudo, por favor, aí a gente vai para o encaminhamento. Eu só fazendo uma parte na palavra do próprio conselheiro Marcos Maia, que ele, não sei se ele chegou a completar a fala, mas o conselheiro André propôs exatamente que ele, ao encontro do que os conselheiros vinham falando, já vinham apontando, de apresentar na parte da tarde uma proposta, né? Essa proposta poderia ser analisada sim ou não, mas o que me pareceu claro naquele momento, o conselheiro André colocou que ele iria apresentar essa proposta até como conselheiro. Oscilou a sua internet aí, conselheira Adeudo. Conselheira Adeudo, houve instabilidade na sua internet. Ele caiu, senhor presidente. Caiu, tá bem. Conselheiros, eu vou colocar... Vocês estavam falando comigo? Queriam falar comigo? Não. É porque eu tirei o fone. Não, a Maria está inscrita, presidente. Eu já tinha avisado que a gente tinha encerrado, mas vamos proporcionar aqui a conselheira Maria, depois dela a gente vai definir isso, tá bem? Conselheira Maria, com a palavra. Até para a gente poder encaminhar esse período da manhã, eu proponho assim, nem conversei com meus pares, mas aqui na construção, que nós sempre procedemos, não tem problema nenhum o conselheiro André apresentar a proposta e a gente ouvir a proposta, o que não significa que nós vamos concordar, vai muito do que ele apresentar e do debate, nós vamos avaliar no processo. Então, não vejo prejuízo nenhum que a sociedade civil conheça a proposta que o conselheiro quer trazer para a gente. Obrigado, conselheira Maria. A ideia é justamente isso. A nossa definição agora é se vamos incluir na pauta. Vamos incluir na pauta a oitiva aí da nova minuta proposta e avaliar ela? Se sim, é isso que eu preciso saber dos conselheiros. Se não, não tem por que ele ficar trabalhando numa minuta que não vai nem sequer ser ouvida depois. Então, em termos de encaminhamento, consulto o pleno da inclusão de pauta de uma proposta de uma minuta, que já é uma proposta, de uma minuta de nova resolução de recriação da Comissão de Monitoramento da 11ª Conferência Nacional de Assistência Social. Os conselheiros que discordam, por favor, se manifestem. Os favoráveis permaneçam como estão. Tem consenso agora, presidente, né? Exatamente, tem consenso. Então, conselheiro André, por favor, o senhor pode apresentar na primeira hora da tarde, nosso retorno é às 14 horas, então a gente avalia a sua minuta de proposta e depois a gente dá seguimento na ordem do dia que está definida já pelo colegiado, tá bem? Tá bem, então, obrigado. Então, é esse o encaminhamento, espero que estejam contemplados aí, todos falaram, todos apresentaram propostas,
e de forma democrática todos foram ouvidos e usamos o voto que cada conselheiro tem aqui nesse plenário. Dito isso, conselheiros, não havendo mais nada a tratar na pauta da parte da manhã, declaro encerrado a presente reunião extraordinária do Conselho Nacional de Assistência Social, retornando às 14 horas. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Bom almoço para todos. Bom almoço para todos. Obrigado, bom almoço.